Por que, Thaís, você saiu do AlphaCom? Essa é uma pergunta que vocês têm me feito muito, principalmente agora que saiu o concurso do Banco do Brasil. Então, eu resolvi fazer esse vídeo para poder responder isso para você. Eu saí do Alpha por quê? Eu briguei com o Evandro? Calma, que eu vou te responder. Só para adiantar, não é nada do que você está pensando. Seja muito bem-vindo ao canal ProBankers, eu sou Thaís Vieira Cândido e quero de uma vez por todas te responder essa pergunta que você tem se feito e me feito. Por que você saiu do AlphaCom, Thaís? Mas para poder responder essa pergunta, eu preciso que você entenda um pouco mais sobre mim e a minha trajetória no concurso público. Eu cheguei ao Alpha em 2011. Mas antes disso, eu estava procurando um cursinho para concurso, na época para Receita Federal. E aí eu cheguei aos telepresenciais, que eram muito comuns naquela época, na verdade eram os maiores quando se tratava de concurso público. Se você está começando no concurso agora, você não se recorda, mas se você já estudou ou estuda para concurso há um tempo, você ouviu falar. Era o Damásio, o LFG, eles eram muito grandes na época, só que eu não me adaptei ao modelo deles. Eles eram caros também, mas o modelo de ensino deles não se adequava muito. Eu já fazia estágio na Caixa Econômica e daí os próprios empregados da Caixa falaram: Thaís, vai estudar, a área bancária é muito bom. Me desmistificou muita coisa sobre a área bancária, porque quando se fala em concurso público, e deixa aí nos comentários desse vídeo se você também não pensava assim ou alguém que você conhece pensa desse jeito. Concurso só é bom se for Receita, Tribunal ou Polícia. E eu tinha isso na minha mente. Mas quando eu fui fazer estágio na Caixa, eu cheguei a uma conclusão que não. Eu trabalhava num setor, eu era estagiária num setor em que trabalhava com os financiamentos habitacionais, né? Com os engenheiros, com os analistas que faziam toda essa parte do Minha Casa Minha Vida de verificação do governo. E eles não ganhavam esse pouco que a gente acha que ganha. Não, porque o concurso público para banco é nível médio. Sim, só que é início de carreira e lá existem muitos cargos, muitas funções que você pode crescer e pode chegar a ganhar o que um auditor da Receita ganha. E eu não sabia disso. Então eu queria começar a estudar e abrir meus horizontes, não só para a Receita Federal. E aí eu cheguei até o Alpha. Na época não era AlphaCom ainda, era só Alpha e ele era presencial. Então eu comecei como aluna e aí surgiu a oportunidade de eu virar monitora, de eu ganhar uma bolsa, mas poder auxiliar eles com em outras coisas também. E aí estourou o edital da Caixa Econômica. E aí eu falei, não, agora então tá, eu já tinha uma visão diferente, falei, vou tentar esse concurso também. Só que aí o professor que foi escalado para essa turma de Caixa Econômica, apesar de ser gerente, de ter mais de 10, acho que mais de 20 anos de experiência, ele tinha experiência no banco, mas ele não tinha didática, ele não conseguia passar aquilo para os alunos. E como o Evandro sabia que eu estava me formando em contabilidade, que eu já era estagiária da Caixa, e já como monitora eu já tinha atuado em aulas de monitoria, ou seja, em aulas como se fosse de reforço para os alunos, ele pediu para que eu também auxiliasse com essa disciplina. Eu não vou falar para você que foi fácil no começo, porque não foi. Eu era muito jovem, estava na casa dos meus 20 anos, e aí eu estava substituindo um professor que tinha a minha idade, o meu tempo de vida de experiência em banco, e eu não tinha experiência em banco. Só que aí eu estudei muito, isso juntou muito com que eu já estava fazendo o meu TCC, que era sobre o mercado financeiro, na faculdade, a minha experiência com aula, com didática, porque eu já dava aula há muito tempo, sempre dei aula de apoio nas escolas para auxiliar os alunos. Então eu juntei tudo isso e consegui sim mostrar para a turma de que idade não era documento, de que eu podia sim poder passar um conteúdo de qualidade, não tendo toda a experiência de vida que o outro professor tinha. Eu lembro de uma cena que na época me deixou muito triste, mas hoje eu até entendo o posicionamento de um senhor que saiu da aula, assim que eu entrei em sala, e foi reclamar pro Evandro, porque ele dizia, não, eu não posso ter aula com uma menina que tem a idade da minha filha. E aí o Evandro usou uma frase que ele usava muito na época, que professor ele tem que ser bom em passar o conteúdo. Ele não tem que ter experiência, ele não tem que ter cargo. Não adianta ele ser auditor, ele ser juiz, ele ser gerente, isso ele aprendeu para ele, mas ele não consegue passar o conteúdo. E aí os alunos acabaram entendendo que realmente
eles podiam aprender muito e crescer muito comigo. E eu cresci muito com eles também, tanto que eu passei no concurso da Caixa. Assumi o concurso da Caixa e continuei por anos lecionando ainda no Alfacom. No Alfacom, no Verbo Jurídico e em outros concursos também. Só que aí, da mesma maneira que eu não me senti confortável lá com os telepresenciais, esse modelo online de você gravar a aula, que você fornece a aula então para o cursinho, porque não é bem o que você imagina, tá bom? O professor de concurso online, ele grava todas as aulas e vende essas aulas para o concurso. Então o concurso tem direito sobre essas aulas. A gente não ganha sempre por elas. A gente só ganha se a gente regravar ou se estiver dando aula ao vivo. Senão não tem remuneração. E é aí que os concursos ganham dinheiro. Afinal de contas, eles pagam uma vez e podem utilizar muito. Só que isso não estava me agradando, porque diferentemente de matérias como português, matemática ou até mesmo direito, que demora muito para mudar posicionamentos, diretrizes, em conhecimentos bancários, como não é bem uma matéria, né, um apanhado de conteúdo que vai da administração, vai da economia, vai da história, é mutável. E isso me incomodava, por quê? Porque você usava conteúdo de 2, 3 anos, por exemplo, hoje, tem tanta legislação que alterou, que se você estiver estudando com aulas velhas eu não digo nem tanto, com mais de 1 ano gravada, você está assistindo aula desatualizada, e isso me incomodava. Só que aí você tem que ter em mente o que talvez na época para mim fosse difícil. O concurso, ele não é, os cursinhos, eles não são de caridade, tá, gente? Eles cobram por isso, eles são empresas, e como toda empresa, ele visa o quê? Lucro, rentabilidade. Então, se você pegar grandes cursinhos, eu não estou falando só do Alfacom, mas grandes mesmo, Gran Curso, Alfacom, Estratégia, Direção, todos eles visam lucro. Eles querem sim te ajudar a passar no concurso, mas se você não der rentabilidade para eles, você não interessa. E aí, cada um deles foca em quê? Nesses grandes concursos, que nós aqui da ProBanker chamamos de concurso maratona. Por quê? Porque você demora 1, 2, 3 anos para se preparar para um concurso desse. Se você quer começar a estudar para a Receita Federal, por exemplo, e acha que em 6 meses, 3 meses você vai resolver, você não vai. O edital é muito vasto, os conteúdos são muito aprofundados, há muita gente disputando uma vaga que um concurso inicial paga 16, 18, 20 mil. Então sim, você precisa se dedicar. E isso vai trazer para eles o quê? Alunos regulares e que estão dispostos a pagar um valor mais alto. Então esse é o foco dos cursinhos, esses concursos maratona. Agora, os concursos 100 metros rasos, como os concursos da área bancária, que você pode e vai se preparar com o edital aberto, abrir o edital e aí todo mundo sai correndo para poder estudar e quer e vai estar preparado até o momento da prova, isso não atrai muito. Por quê? Porque não é alguém que vai estar disposto a pagar uma fortuna por um cursinho, porque nem tem tempo de estudar tanta coisa, e precisa ser um método diferente de vamos aprofundar cada tema. Não, você precisa ir lá e dizer, se cair assim você responde assado, esse conteúdo até aqui, mais que isso não aprofunde porque não vai cair na prova. Então, eles até trabalham, você pode olhar, vai ter cursinho para o Banco do Brasil, agora que o edital está aberto em todos esses concursos que eu te falei. Só que o que funciona? Eles funcionam com o quê? Com essas aulas gravadas desses professores, que às vezes pode estar desatualizada ou não é focada naquela banca específica que o edital veio trazendo, porque há diferença de forma de cobrança de uma questão de uma banca para outra. E aí acontecia o que eu também não gostava muito. Os alunos falavam, professora, eu estou comprando o cursinho do Alfa pela sua matéria, mas os outros professores eu não sei nem quem são, que é o que a gente chama de combo, né? Você compra o curso por 1, 2 professores e vem um monte de professor que você nem sabe de quem se trata. Claro que se você for lá e olhar a grade curricular desses grandes concursos, nos seus carros-chefes, lá na Receita, lá no Tribunal, lá na Polícia, só tem os professores mais tops, porque é o carro-chefe, é o que paga as contas. Agora, esses concursos, né, sazonais, que não tem nem, por exemplo, o último concurso do Banco do Brasil foi 2018, esse aqui saiu em 2021. Se um cursinho vivesse só de concurso para banco, ele tinha falido. Porque ia viver como? Saindo de 2 em 2, de 4 em 4 anos concurso. Quando eu comecei a lecionar para a carreira bancária, sim, saiu Caixa, Banco do Brasil, saiu Banrisul, saiu Banco da Amazônia, saiu um monte de cursinho atrás do outro. Mas isso não é uma realidade, não é uma constante.
É difícil você manter uma estrutura grande como esses cursinhos possuem com concursos desse jeito. Então sim, eles não focam nisso. Eles até oferecem, todos eles têm aí cursinho preparatório para o Banco do Brasil, mas são os professores, são os melhores professores deles? São aulas atualizadas? Eles dão a mesma atenção que dariam se fosse o concurso da Receita ou o concurso de polícia? Difícil. Por quê? Porque eu senti isso na pele. Lá em 2013, 2014, eu sugeri pro Evandro que a gente expandisse o concurso para banco, porque a área bancária é muito mais do que o concurso público para banco. Aqui na ProBankers, a gente coloca muito que o top, né, o último nível da área bancária é você ser concursado. Banco do Brasil, Caixa, Banrisul, Banco da Amazônia, sim. Mas existe muito trabalho ali, existe muitas cooperativas, existe muitos bancos privados e é muito bom trabalhar ali? Sim. Nem todo mundo tem condições de dizer que vou ficar 3 anos sem trabalhar, pagando 2, 3 mil, 4 mil reais por ano em um cursinho para ser auditor da Receita. Essa não era a minha realidade. Eu sempre tive que fazer faculdade estudando para poder pagar minha faculdade. Passei numa faculdade pública em engenharia química e não pude assumir, porque a minha mãe olhou para mim e falou: filha, não tem como, se você assumir uma faculdade em período integral, você não vai poder trabalhar. E eu não tenho como te ajudar. Então eu fui fazer contabilidade, por quê? Porque eu podia fazer à noite, podia trabalhar de dia. Se essa é a sua realidade, você entende do que eu tô falando para você. Nem todo mundo vai dizer que todo mundo não sonha em ser auditor? Pode ser. Só que ser auditor é muito mais do que um sonho, você precisa se dedicar e às vezes essa dedicação exige que você tenha alguém por trás e nem todo mundo tem essa opção. E aí eu coloquei isso pro Evandro, falei, ó, a carreira bancária, a área bancária é muito mais do que só concurso. E sim, tá? Se venderam isso para você ou você tem essa mentalidade, já pode mudar agora. Concurso bom não é só concurso da Receita, não é só concurso de polícia, só concurso de tribunal. Muitos concursos são o sonho de muita gente. E pode ser sim o concurso ali da prefeitura, o concurso para banco. Gente, o gerente geral do Banco do Brasil ganha em média quase 20 mil reais por mês. O plano de carreira da Caixa é um pouco melhor, ganha perto dos seus 25, 27 mil, dependendo do porte da agência. Então sim, tá? Um gerente geral de uma agência, de um concurso, Banco do Brasil ou Caixa, ganha a mesma coisa que um auditor. O que muita gente não leva em consideração é porque diz lá, concurso nível médio. Sim, todo mundo entra como nível médio, mas existem tantas funções lá dentro que você pode crescer, que você pode chegar a ganhar com um policial federal, ganha com um auditor, ganha. E é sem correr os riscos que eles correm. Eu tive alunos que passaram para a Polícia Rodoviária Federal, Polícia Federal, e depois vieram falar para mim, falar, professora, eu sonhei com isso, eu passei, mas na primeira missão que eu tive que fazer, eu quase levei um tiro. Falei, não, vou tentar outra coisa. Assim como eu decidi para mim, apesar de estar super bem preparada, de que polícia não era, eu nunca gostei dessa de ficar correndo, de ficar usando uniforme, eu quero ar-condicionado, eu não fiz polícia. Então pode ser a sua realidade também. Então saiba que sim, a área bancária é muito boa, a área bancária tem muito mais do que só o concurso. Demora um pouco para sair, mas se você focar na área bancária, você pode, enquanto isso, trabalhar na área privada. Eu tenho vários alunos nossos aqui da ProBankers que trabalham em cooperativas, que trabalham em instituições financeiras e vão tentar o concurso do Banco do Brasil. Só que para um concurso grande como o Alfa, isso é difícil de ver, principalmente para o Evandro, em que o xodó dele é as polícias, né? Então ele não me deu muito ouvidos nesse sentido. E aí eu já estava trabalhando na Caixa, vieram os meus filhos, eu tenho 4 filhos, e aí veio uma coisa atrás da outra e eu dei uma parada com as aulas. Até mesmo outras propostas de outros concursos, eu falei, gente, eu não dou conta, meus filhos são pequenos, eu tenho toda a minha carreira no banco também. E aí lá, final de 2019, começo de 2020, o Rafael, que é meu marido, ele me deu então essa ideia, ele falou, por que você não resgata essa sua ideia de trabalhar com concurso público? Porque o Rafael também foi professor do Alfa, mas nas matérias de administração para tribunal, e ele também coloca e tem a mesma visão que eu de que a área bancária é um lugar muito bom para trabalhar, porque da mesma maneira que eu, né, é a realização de um sonho, ganhar o que eu ganho hoje. É mais do que a soma que os meus pais ganham juntos, mesmo sendo concursados, um no estado e minha mãe aposentada da prefeitura como técnica de enfermagem, é uma realização. Pode não ser o que talvez o meu vizinho, que o pai é médico e vai tentar auditor, colocaria como sonho, mas para mim é sim, é um salário muito bom,
principalmente para trabalhar 6 horas, com todos os benefícios que oferece? É sim. E o Rafael também veio dessa mesma realidade. E o Rafael era gerente geral na Caixa, então ele ganhava sim o que o auditor ganhava. Então ele falou, não, vale a pena investir para trabalhar com área bancária. E aí a gente montou a ProBankers, aonde a gente pode oferecer para você todo o suporte na carreira bancária, desde te ajudar a entrar até aquele primeiro contato com o banco, trabalhar numa cooperativa ou trabalhar numa instituição financeira, fazer uma certificação bancária, CPA 10, CPA 20, CEA e o concurso público. E aí vem muito ao encontro de algo que estava me incomodando muito nesses grandes concursos, de eu ter que comprar o combo. Eu quero só aquele professor, mas eu tenho que levar toda a renca junto. São professores que até dando a disciplina, estão lecionando, são professores muito bons, mas não entendem nada de carreira bancária. Não entendem nada de concurso para banco. Não é uma preparação maratona. Você não tem 1, 2 anos para se preparar. Você tem que conseguir que o aluno absorva só o que ele precisa naquele período de 90 dias entre o edital e a prova. Há uma diferença muito grande entre estudar concursos maratona e estudar concursos 100 metros rasos. E se o professor não tiver o feeling para saber trabalhar com essa diferença, ele é muito bom, mas ele não vai te preparar o suficiente para você chegar na prova, porque ele vai te ensinar coisas além do que você precisa, e isso não é o momento. Tá? O momento do concurso, e isso os meus alunos, os meus mentorados podem deixar aqui nos comentários, que aqueles que estudam para mim com certificação CPA 10 e CPA 20 e estão estudando para o Banco do Brasil sentiram a diferença. Por quê? Certificação é uma coisa, o edital, o programa da Ambima é muito específico. Agora, para concurso, não. Noções de mercado de capital. Gente, noções de mercado de capital é o programa CPA 20 inteiro. Mas eu preciso que ele se encaixe, ao invés de 30 horas, em 2. E como eu faço isso? Tendo feeling. E aí você precisa contar com a experiência do professor. Não só em dar aula, mas experiência naquilo que ele está fazendo. E eu, assim como o Rafael, como o time da ProBankers, nós somos especializados em carreira bancária. Nós podemos oferecer para você a mesma coisa que o online ofereceu para mim e o telepresencial não oferecia. E hoje, essa gama de professores, porque não sou só eu que estou trabalhando como especialista, existem várias coisas. Você vai encontrar professores aí especialistas em te ajudar com redação, especialistas em português, especialistas em informática, especialistas em matemática. Hoje você pode ter os melhores professores. Você não precisa ter um professor bom e os outros professores de linha B, vamos dizer assim. Eu tenho meu professor de português desse cursinho é top, mas os outros, mas vale a pena. Aquele lá professor é top. Hoje não. Hoje você pode pegar todos os professores tops de cada disciplina e estudar com eles. Por quê? Porque a maioria dos professores, os melhores professores das suas disciplinas, eles já trabalham no mesmo modelo que eu e o Rafael trabalhamos. Trabalham focado, especializado, porque eles entenderam que trabalhar para todos, vou atender tudo que é tipo de cursinho, desde Enem até concurso público, concurso de todas as áreas. Você não fica especialista em nada, você não consegue oferecer para o aluno uma especialidade. E hoje você não tem mais tempo e ao mesmo tempo tem acesso à internet para poder dizer, peraí, eu não preciso estudar tudo isso, nem tá no meu edital, mas estava no edital do concurso passado, e aí o cursinho está reaproveitando a aula gravada, e aí o edital já não está mais tão atualizado, e você está gastando o seu tempo, o seu dinheiro e ainda correndo o risco de não se preparar. Então, para responder, a pergunta é: por que eu saí do Alfa? Eu saí do Alfa porque eu quero trabalhar com carreira bancária. Eu não quero ser uma professora sazonal. Eu quero entregar para você a especialidade que você precisa. Eu quero preparar você da maneira correta. Eu quero que você possa ter aula comigo sem ter que comprar um monte de professor que não te interessam. Eu quero poder te preparar para a área bancária com a importância que a área bancária tem. Então, se você quer sim passar no concurso do Banco do Brasil, se você quer sim ter uma carreira bancária, pode ser ali no setor privado primeiro, depois quem sabe tentar um concurso, vem para a ProBankers, vem para o único preparatório que é especialista em carreira bancária. Não é só metade, não é só certificação, não. É certificação, é carreira, é concurso. Falou em área bancária, falou ProBankers. Venha você também fazer parte desse time.